Oi, gente, voltando aqui para comentar sobre esse caso, depois dessa enquete que eu fiz, né, que a maioria das pessoas entenderam que houve de fato um estupro, né, nesse caso envolvendo a menina de 11 anos e esse adolescente de 13 anos. Bem, primeiramente eu quero colocar que eu vou me eximir de dizer a minha opinião pessoal, né, nessa questão tão delicada que é o aborto. Então eu quero deixar de lado um pouco essa minha opinião pessoal, justamente para a gente tentar entender um pouco juridicamente e doutrinariamente, sem que a Poliana coloque a sua opinião pessoal, beleza? Muitas pessoas colocaram que não haveria o estupro nesse caso porque ela era namorado dela, né? Também um menor de idade. Mas o que diz o artigo 217-A do Código Penal? Ele prevê o estupro de vulnerável. Esse tipo penal, ele fala assim: ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena varia de 8 a 15 anos. Se você observar, não há dizendo qual a idade do agente causador, não há a opção, pelo contrário, mesmo consentido, mesmo que a vítima queira, quando é menor de 14 anos, ocorre o estupro de vulnerável. Dito isso, nesse caso específico, a gente pode verificar que os dois são menores de idade. Ou seja, se são menores de idade, menos de 14 anos, haveria em tese um estupro de vulnerável bilateral, certo? Errado. Primeiro, porque o ECA, lá no artigo 2º, no Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que considera-se criança até os 12 anos de idade incompleto. Então, a garota, nesse caso, ela é criança. Ela não responde pelo ato infracional e muito menos pelo crime, certo? Ela não cumpre a medida socioeducativa. Já o rapaz de 13 anos, adolescente, ele cumpriria, sim, essa medida socioeducativa pelo ato infracional análogo ao estupro de vulnerável. Só que nós temos que analisar com muito cuidado e muita sensibilidade esse caso, porque é muito triste para essa criança, tanto ela levar a gravidez com 11 anos de idade, quanto o aborto. As duas situações são lamentáveis, são profundamente tristes. Mas, o que acontece? A gente tem que pensar qual foi a intenção do legislador quando ele colocou esse crime lá do estupro de vulnerável. O que ele imaginava coibir? Qual era a intenção? Eu vou deixar essa questão para uma análise de vocês. Certamente o legislador ele buscou preservar a integridade sexual das vítimas. Tem uma presunção legal absoluta que nessa idade não tem pleno discernimento para iniciar a vida sexual. E o que pode acontecer é justamente a exploração sexual por adultos. Pensando nisso, o artigo 217-A foi pensado para proteger esses jovens contra a conduta de adultos. O Código Penal ele não pune menores de 18 anos. O adolescente ele responde por ato infracional, que é o crime ou a contravenção, mais o ato infracional. Ok, mas como que a gente resolve essa questão, então? A doutrina já se posicionou nesse assunto e majoritariamente, até quase não sai, resolve que o adolescente, nesse caso de 13 anos, né, e que eles eram namoradinhos ali, que criança não namora, tem que deixar bem claro isso, mas diz que não há, isso aí eu tô falando, gente, é a doutrina. É claro que o judiciário pode entender de outra forma, pode atribuir o ato infracional para esse adolescente de 13 anos, mas eu quero ler com vocês aqui o que o doutrinador, que é chamado Kleb Masson, ele colocou sobre esse ponto. Diz assim: o estupro de vulnerável pressupõe o abuso do agente, que se aproveita do seu status de maior discernimento. Será que esse menino de 13 anos tinha algum discernimento mesmo? Tem, né?
hoje em dia. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Em razão da idade ou da rigidez mental, para praticar algum ato de índole sexual com pessoa fragilizada pela vulnerabilidade. Isso aí está no Direito Penal, parte especial, é um livro que ele publicou em 2020, esse autor, Kleb Masson. Então, gente, para finalizar aqui, até porque eu já gravei demais, muito mais do que eu previa, eu coloquei aqui para vocês a questão da responsabilização desse adolescente de 13 anos com esse ato infracional análogo ao estupro de vulnerável. Ele deve ou não ser responsabilizado? É uma questão que a gente precisa pensar. Eu coloquei o que o Código Penal diz, o que o ECA diz, e coloquei em contraponto o que a doutrina diz, o que pode ter pensado o legislador, para que você analise, certo? Não vou entrar no mérito do aborto em si. Eu repito que é uma situação extremamente delicada e difícil, mas a gente pode tecer outras considerações sobre isso, beleza?